você... Como que foi a sua trajetória, então? Tipo, como que aconteceu? Como que foi? Por onde você passou? O que que você aprendeu? Quais foram os tropeços? O que que foi muito bom? O que que foi muito... O que que te ajudou? Cara, foi assim, tá? Eu tive bons chefes, no caso, né? Um dos chefes Que foram do meus Joey diretos. foi um dos meus chefes, inclusive, também. O Fattori, né? Que Deus o tenha. Ele não morreu, galera. O Fattori tá vivo. O Fattori foi o meu Ele me mentor. deve uma promoção, mano. Eu vou cobrar essa promoção dele até a morte. Mas assim, vamos lá. Isso foi uma das coisas que realmente eu tive sorte, tá? Se a gente colocar, porque eu tive sempre bons chefes. Em todos que eu passei, assim, tipo, eu não tenho nem o que reclamar, eu gosto. Converso com a maioria até hoje, ou pelo menos acompanho o que eles estão fazendo, né? Porque a gente vai se separando, e, enfim, bate aquela saudade. O grupo, por exemplo, eu e o Henrique, a gente trabalhamos na mesma empresa em períodos diferentes, foi na estratégia concursos, né? Que as da estratégia concurso, a gente tem um grupo, conversa até hoje, inclusive a gente estava tendo uma discussão ontem, tipo, totalmente aleatória, a gente estava falando umas besteiras lá, então, tipo, e é legal porque às vezes a gente tem dúvida, a gente fica se ajudando lá. Então, Perfeito. isso me ajudou bastante, né? Ter trabalhado com pessoas boas, pessoas com grande conhecimento, né? Não só dentro da área de QA, mas assim, cara, eu tive contato com devs, cara, excepcionais, assim, que eu aprendi coisa pra caramba. Mas também, se eu ficar a sardinha pro meu lado, sempre fui um cara proativo e sempre fui atrás, sempre fui o cara de perguntar. E nisso de ficar perguntando das coisas, como que faz, deixa eu dar uma olhada, cara, você vai fazer isso, posso te acompanhar? Eu fico quieto, só quero olhar. Aí eu fui aprendendo. E nisso, estudando, eu sempre tentava trazer alguma novidade, alguma coisa para as empresas que eu trabalhei, né? Mas basicamente o que aconteceu é o meu foco quando eu comecei a estudar para que era entrar na estratégia, simplesmente porque o Henrique falou que lá era legal, não sei o quê, e eu falei, sou um cara aleatório. Eu falei, tá bom. É tipo uma no Street Fighter 6, cara. Ele ganhou 1 milhão porque ele falou, cara, eu vou vencer esse torneio e é isso aí, mano. Apareceu do nada, ganhou $1 milhão na IFO e, cara, sumiu, mano. Tô gastando com idol virtual. Eu pensava em coisa, só que em vez de mirar em $1 milhão, eu virei trabalhar na estratégia. Mano. As informações que o Joey traz, né, cara? Eu acho que ninguém deve estar entendendo o que você tá falando. Eu sou rei das referências aleatórias. Né? Pra quem não sabe, o Joey, ele é viciado em jogos, assim, muito mais do que eu diria. Então, assim, o cara, ele é pura referência a games. E, tipo, a minha ideia era entrar lá e, cara, eu estudei na empresa anterior que eu tava. Eu tava se desenvolvendo super bem lá. E eu fiquei estudando. Acho que foi um ano e pouco lá, enchendo o saco do Fattori. Só pra vocês, então só pra entender, tá? O Joe, ele ficou estudando, né? E assim, logo de cara, na estratégia, quando eu tava trabalhando na estratégia concursos, é uma empresa que faz cursos pra concurso, essas coisas. Logo de cara, eu falei pro Fattori, eu falei, mano, o Joey, né, meu amigo, ajudei ele a crescer na área e tal, e ele tá a milhão. Se eu fosse você, eu contratava. E aí ele falou assim, mas ele ainda tá começando, ele ainda não tem experiência, né? Por quê? Porque na minha empresa a gente contratava basicamente que a sênior. Não tinha, tipo, o mínimo pleno pra sênior. Então, assim, a régua era alta, né? Principalmente que o Fattori, né, deixava a régua bem alta. Eu falei pra ele. Aí ele falou assim, não vai dar agora, tal. Meio que não colou, porque, tipo, ele realmente, o Joey tinha acabado de começar na área. Só que o Joey botou isso na cabeça dele, que ele queria trampar na estratégia, porque eu gostava de lá, ganhava bem, né, era um trampo da hora, e tinha o Fattori, que, eu tô falando do Fattori, ele foi meu chefe, mas ele foi o primeiro cara que me ensinou QA, ele foi meu mentor quando eu comecei, e então ele entrou na estratégia e me chamou também, tá, só pra vocês entenderem a situação. E aí eu saí da estratégia, e aí abriu vaga, né? Que acho que saiu mais de uma pessoa, inclusive, na época, e precisou de adicionar mais alguém ali. E aí, depois de algum tempo, passou, e aí ele chamou o Joey pra fazer entrevista. E aí você pode seguir daí, se você quiser. Então, é só uma coisa engraçada, que na época que o Fattori me chamou, uma outra empresa tinha me chamado, eu tinha falado sim. Aí eu tinha avisado o Fattori, cara, eu aceitei a vaga em outro lugar. Eu falei, não, vamos conversar assim mesmo. Eu falei, tá bom. Aí eu vi que tinha começado, tipo, no dia que eu comecei, foi o dia que na empresa nova, tinha entrevista com o Fattori. Aí eu acho que pra mim, das entrevistas que eu tive, foi a mais hardcore, assim. Foi realmente a entrevista que eu saí arrebentado de lá. O Fattori realmente é um... Era o Fattori e o Jeff, mano. Os dois, mano. O Jeff, queria matar o Jeff, cara. Eu sempre falo isso, né? Tô sendo repetitivo. Que o Jeff é um amor de pessoa, mas na entrevista, como que ele foi... Mano, ele olhar, ele dobrar
Se automatizar. E aí, e por quê? Eu falei, cara, o que é esse cara? Aí eu fui trabalhar com ele. Eu falei, fudeu, mano. O cara é muito gente boa. Mas enfim, foi uma entrevista assim, estupidamente longa, foi umas 2 horas e lá vai pedrada de entrevista. O fator, eu achei que eu tinha ido mal, na verdade, assim, porque eu saí tão cansado, saí tão cansado que eu achei que eu tinha ido mal. Eu falei, cara, tinha até falado pro Henrique, que acho que, cara, Não vai colar. não vai colar, enfim, não senti que eu fui bem, porque foi estupidamente técnico, foi não só na parte de automação em si, mas foi muita coisa de teoria dentro da área de QA, muita coisa prática, coisa, esse nível de resolver puxa ao vivo, cara, Teste isso de aqui, isso aqui, isso aqui. software, processo, estratégia. Foi uma entrevista brutal. E, cara, o Fattori, sei lá, um dia depois, acho que ele falou, pô, vamos conversar então, mano. Cara, você quer trabalhar comigo? Aí eu falei, cara, nós tá zoando. Aí ele falou, não, beleza. Eu falei, então você tá ligado que eu tô em outro lugar, né? Falei, então fala com o cara. E aí Boa a gente sorte. começa tal dia, boa sorte. Aí no terceiro dia lá eu tive que chamar o cara e falar pra ele, mano. O cara tinha me feito uma contraproposta, né? Até cobriu a estratégia. Mas assim, eu sou da teoria que, cara, contraproposta é vender alma pro demônio, né, cara? Porque, tipo, velho, vaza, porque se você ficar na empresa, os Eles vão caras sugar você toda vão a sugar contraproposta que você e teve, aí né? dá a impressão que você fez que você é o. Não, cara, vai assim, não foi ter dó de empresa, né? Mas assim, você tá na ponta mais fraca de qualquer forma. Então, eu não acho que é uma boa, sabe? A não ser que realmente fosse uma contraproposta, tipo, absurda. Mas como eu tava realmente querendo trabalhar na estratégia, porque, tipo, de tanto o Henrique ter falado, eu fui pra lá, né? E, cara, a estratégia pra mim foi uma escola, cara, uma escola de verdade, assim. Muito QA bom, muito dev bom. O Fattori, assim, cara, é excelente, assim, como coordenador, né? Como manager lá, né, trazendo muita coisa, né? E dentro de lá, cara, chamar atenção aqui, mano, trazendo coisas diferentes, né? Sei lá. Inclusive, eu tava mexendo até no código do Henrique, cara. Melhorou meu código, ó. Me fez Aquele código parecer. feio lá. Olha que puta, é isso então? Eu já deletei, mano. Eu vou fazer um refactor nessa merda aqui. Ô, Brincadeira. deixa eu te perguntar. Você não precisa necessariamente falar o valor, mas se você quiser falar o valor, pode. Você se lembra quando. Tipo, eu imagino que você não vai querer porque as pessoas não gostam. Mas assim, do seu primeiro salário como QA, você se lembra quanto que foi? Tipo, em quanto tempo você foi pra estratégia e quanto que foi o aumento? Mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Foi um aumento bruto, cara. Tipo, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ganhar, na real. E eu fiquei felizaço, né? Tipo, não foi pouco, não, de verdade. E porque também a negociação eu joguei lá pra cima, né? Tinha o segundo fator e, cara, quando ele foi trocar uma ideia comigo em off, assim, ele falou, pô, você negociou duro comigo, hein? Não, ele falou. Você não aproveitou quando eu era o feioso do fundo da sala, agora que eu tô bonitão, você vai querer. Não, Aí ele. eu falei pra ele, veio falar pra mim e falou assim: o menino, o cara sabe negociar bem, hein? Eu falei, cara, eu falei, E eu falei a mesma coisa, eu falei, você não quis na época que eu falei pra você chamar ele, aí, ó. Assim, ó. E assim, eu também tinha moeda de troca, eu tava empregado, tipo, outra empresa, eu já tava, cara, porra, tava feliz, era uma coisa que eu também tava afim, e acabou calhando, né? Então, tipo, eu não tava sem nada. Tipo, vou pegar qualquer coisa. Aí por isso que eu aproveitei e meio que fiz tudo. O máximo que eu ia receber era um não, e ia começar uma negociação, né? Puxa aqui, puxa ali. Então acabou Perfeito. acontecendo isso, né? Mas mesmo assim foi um aumento expressivo.